Oi, boa noite. Pré-retomada de semestre, né? Meus alunos estão aguardando para voltar ao semestre. A gente vai falar um pouquinho de inteligências, falar um pouquinho de inteligência linguística, né? Que eu prometi que eu ia falar. E manda aí para todo mundo, manda para quem for aluno, para quem for professor, para quem for pai. É sempre bom todo mundo saber um pouquinho sobre isso, né? Pra gente conseguir construir um mundo acadêmico mais humanizado, né, mais acessível a todos. Então é isso, pessoal. Vou começar a falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Eu dou boas-vindas aí especial a todos os alunos que estão aguardando para começar mais um novo semestre, né? Um semestre cheio de coisas boas, cheio de surpresas. Espero que sejam todas surpresas boas. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui nesse momento, né? E agradecer quem foi entrando também ao longo da live, tá? E eu queria dizer então que aqui nesse canal eu trabalho principalmente com alunos da área da saúde e eu faço com que eles consigam entender um pouquinho como é estudar utilizando as suas inteligências a seu favor, né? Então, basicamente, eu mostro para ele quais são as inteligências que eles têm como potência, né? Como melhores inteligências. E aí eu consigo então montar para eles, mostrar para eles como usar essas inteligências para que eles tenham um melhor aproveitamento, sofram menos, para que então eles consigam estudar da forma que é melhor para eles, né? Sem ficar se comparando, sem ficar o tempo todo aí tentando buscar algo que funciona para os outros, mas pode ser que não tenha funcionado para você. E aí isso causa uma certa frustração. Então é o que eu tento fazer aqui nesse meu perfil. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cris Bernardes. Meu nome é Cristiane, mas meus alunos me conhecem mais especificamente como Cris Bernardes. Então, assim, eu sou farmacêutica, eu tenho mestrado em imunologia, tenho doutorado em ciência farmacêutica e hoje eu trabalho especificamente como docente do curso de medicina da Univangélica aqui em Anápolis. E, paralelo a isso, eu atendo vários alunos do Brasil inteiro que trabalham na área de saúde, atendo também professores, educadores, algumas pessoas da área corporativa que querem entender um pouquinho sobre inteligências, mas especificamente o meu projeto foi desenvolvido para atender os alunos que vinham até mim com muitas dificuldades, né, sobre como estudar. Então, eu atendo alunos da farmácia, da enfermagem, da biomedicina, da medicina especificamente, que é o curso que eu dou aula. Esse projeto que eu tenho aí, eu trabalho junto com eles para que eles tenham, né, um melhor aproveitamento na sua vida acadêmica, para que eles consigam alcançar os seus objetivos, tanto na sua vida acadêmica quanto na sua vida profissional. Porque, no fim das contas, eu acho que esse é o objetivo. Nós juntos possamos formar profissionais que sejam bem-sucedidos na sua vida acadêmica. Por consequência, nós tenhamos aí ótimos profissionais para que possam atender aí as pessoas da sociedade, trazendo então um benefício social junto com isso. Falando um pouquinho aqui dessa série que eu vou falar com vocês hoje, né? A gente vai fazer uma série de lives aqui. A primeira série que eu comecei dessas lives foi uma série explicando a teoria das inteligências múltiplas. Vou falar um pouquinho dela de novo, né, para vocês, um pouquinho também aqui hoje. Mas isso é uma série de lives que eu vou explicar mais profundamente o que são essas inteligências, como elas funcionam e como eu uso elas no meu trabalho. Às vezes, eu não consigo explicar com todos os detalhes, porque vocês vão entendendo aos poucos, conforme vocês forem assistindo essa série, que as inteligências não funcionam de forma individual. E eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês hoje. Então, inicialmente, gente, eu vou relembrar um pouquinho a questão das inteligências, porque eu acho que é importante que a gente consiga ver, né, ter uma visão geral. Mas como eu falei pra vocês, a gente já tem uma live aqui, né, no meu Instagram. Pra quem estiver assistindo aí pelo YouTube, queria dizer também que quem estiver assistindo aí depois, né, quem tá ao vivo aqui eu já dei as boas-vindas, mas você que tá assistindo depois, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo a esse ambiente onde a gente divide várias ideias, né, onde eu consigo conversar um pouquinho com as pessoas sobre o meu trabalho e sobre os seus potenciais e como usar os seus potenciais a seu favor. Então, pessoal, falando um pouquinho das inteligências, a teoria das inteligências múltiplas, ela é uma teoria de um pesquisador chamado Howard Gardner, né? E esse pesquisador,
ele começou a avaliar como se desenvolviam as inteligências das pessoas. E ele começou a ver que a inteligência ela é uma capacidade cerebral que é desenvolvida ao longo da vida. E é uma capacidade que pode ser ampliada, né? Então você pode desenvolvê-la, por isso então ela foi denominada inteligência. E essa capacidade cerebral, quando você tem algum tipo de alteração na sua estrutura cerebral, é possível que ela não funcione direito. Então é possível que a gente tenha uma pausa do desenvolvimento, ou até uma freagem, né? Uma frenagem do desenvolvimento dessa inteligência. E foi assim que ele foi observando quais habilidades poderiam ser sempre mais desenvolvidas e quais habilidades eram intrínsecas ao ser humano. E a todas essas habilidades que poderiam ser desenvolvidas, ampliadas, aprendidas, ele deu o nome de inteligências. Então, nós não estamos aqui para falar para vocês, né? Eu não estou aqui hoje para falar com vocês que existe uma pessoa inteligente e uma pessoa não inteligente. Pelo contrário, todos nós temos habilidades. E essas habilidades, de acordo com o Gardner, são as nossas inteligências múltiplas. Então, na primeira vez que o Gardner foi falar sobre isso, ele trouxe basicamente 7 inteligências. Essas 7 inteligências são habilidades gerais que são capazes, que nós temos a capacidade de mensurar. Então, eu consigo avaliar se aquela inteligência aumentou, né, ou se ela é maior numa pessoa do que em outra. E ele começou a ver, inclusive, que tinha algumas inteligências que pessoas eram extremamente... que elas eram extremamente bem desenvolvidas em algumas pessoas, né? Em outras nem tanto, mas essas outras em que não tinham aquela inteligência X tinham uma outra habilidade. E ele foi casando isso tudo e chegou numa teoria de inicialmente 7 inteligências mensuráveis. Então, o que são essas inteligências, né? São habilidades e ele trouxe 7 pra gente. A linguística, a lógico-matemática, a espacial-visual, sinestésico-corporal, a musical, a intrapessoal e a interpessoal. Depois ele deu outras teorias que foram refeitas, aí, foram reestudadas, elas trouxeram a inteligência espiritualista e a inteligência naturalista também, como inteligências que podem estar associadas a essas duas últimas que eu falei para vocês, a intrapessoal e a interpessoal, tá? Então, nesse caso, gente, a gente tem que entender que todo mundo tem essas habilidades. Então, a inteligência que eu vou falar hoje para vocês aqui é a linguística. Todos nós nos comunicamos de alguma forma, certo? Então, nós temos uma capacidade de utilizar a linguagem na nossa comunicação. E é interessante que no estudo dele, ele observou que até pessoas que não usavam a linguagem falada, como pessoas que não tinham habilidade de fala, mas conseguiam se comunicar através de sinais, mesmo se elas não tivessem sido educadas, né? Por exemplo, com a linguagem, que a gente tem a linguagem brasileira, que é a Libras, elas conseguiam desenvolver especificamente para elas uma capacidade de se comunicar, uma linguagem específica, que elas conseguiam então se expressar. Então, ele começou a observar que essa inteligência que eu vou falar com vocês, que é a linguística, ela é uma inteligência da comunicação. É a inteligência que a gente vê a pessoa utilizando, tendo uma alta habilidade para utilizar a palavra falada e a palavra escrita. Então, essa pessoa tem uma habilidade de linguagem muito grande, né? Então, isso é importante que a gente saiba que, às vezes, as pessoas, elas trazem assim, eu não tenho inteligência linguística. Todos nós temos. Mas será que a sua inteligência linguística é a sua inteligência predominante? E o interessante é que quando a gente fala de estudo, gente, não tem jeito. Por que que ela é a primeira inteligência que eu vou falar? Porque como que eu vou estudar? Como é que eu vou ler alguma coisa se eu não trabalhar com a linguagem? Não é? Como é que eu vou traduzir aquilo ali que o professor está me falando se eu não compreender a linguagem que ele está usando para falar comigo? Então é a mesma coisa de eu colocar assim, eu vou falar de mim, né? É a mesma coisa de eu tentar assistir uma palestra em francês. Eu não entendo a língua francesa. Se a palestra foi em inglês, foi em português, eu vou entender. Entenderam? Então que a gente tem essa capacidade de domínio de língua, então a gente tem que entender que essa linguagem está relacionada a isso, certo? Então, gente, uma coisa que a gente tem que compreender é que a pessoa que ela tem uma inteligência linguística muito bem desenvolvida, ela tem muita facilidade, é aquela pessoa que eu costumo comentar com os meus alunos quando eu estou em consultoria, é aquela pessoa que lê com facilidade e ela
Tem pessoas que relatam que elas escutam a própria voz delas dentro da cabeça dela, conversando com ela naquela leitura. É uma pessoa que ela tem um contato com alguém e o significado da palavra tem importância para ela. É a pessoa que na hora da escrita ela tem uma capacidade de traduzir as coisas com a linguagem escrita. Então nós temos aí escritores famosos, eles são linguistas muito famosos, né? O exemplo que todo mundo, que eu vejo em todas as teorias, né? Em todos os artigos, a gente pensa em Shakespeare, a gente pensa em algum... É interessante que ele cita alguns exemplos no livro dele, e ele fala assim que teve um escritor que ele conseguiu, eu não tô lembrando o nome dele agora, alguma coisa Eliot. Mas assim, ele fala que esse escritor em um momento, em poucos dias, ele fez quase que uma programação inteira de transmissão, onde ele era o único participante desse programa. E aí o programa tinha uma novela, um talk show, tinha uma parte de piada, e ele foi traduzindo. Olha que capacidade de uso de linguagem. Ele sozinho, uma única pessoa, conseguiu fazer todo esse tipo de interpretação. Então a inteligência linguística é isso, é a capacidade de usar a linguagem ao meu favor. Né? Tanto para me comunicar com os outros, para me expressar de forma externa, quanto para absorver a língua. Então eu consigo ler com muita propriedade, consigo compreender o que aquilo me traz e consigo também traduzir as coisas que eu preciso. Então, uma coisa que a gente consegue ver aqui, né, é que um aluno, por exemplo, que vai ter uma inteligência linguística muito bem desenvolvida, ele vai ter muita facilidade em ler um livro-texto. Possivelmente ele terá muita facilidade em fazer um resumo. Sabe, pessoal? E aí eu vejo que muitas pessoas, elas confundem a inteligência linguística com a inteligência interpessoal. Eu vou falar da interpessoal para vocês, mas o que diferencia a linguística da interpessoal? A interpessoal é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as relações. Então eu tenho a capacidade de perceber o humor, eu tenho a capacidade de perceber a nuance que aquela pessoa se comunica comigo, qual a melhor forma de eu me comunicar com ela. Só que a linguística, essa capacidade de usar, né, a tradução linguística, a ferramenta linguística, a linguagem, ela é uma ferramenta extremamente importante para que eu possa exercer a minha inteligência interpessoal. Porque como que eu vou influenciar uma pessoa, né, a gente fala aí que interpessoais são pessoas que têm muita capacidade de influenciação, são líderes natos. Como é que eu vou influenciar se eu não sei me comunicar? Então, as pessoas confundem isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alunos, né, que têm uma capacidade de liderança muito boa. Eles falam muito bem, eles se dão muito bem na hora de estar ali na frente, eles conseguem usar a linguagem. Mas quando você avalia a inteligência dele, a principal dele não é a linguística, é a interpessoal. Como que eu consigo ver isso? Que às vezes a pessoa tá lá na frente conversando com todo mundo e ele se dá muito bem nesse processo de expor. Mas na hora que ele senta e tenta traduzir para mim, ele sente dificuldade. Então é por isso que a gente não deve confundir. E por que eu tô falando isso pra vocês? Quando a gente vai entrar na internet, vai buscar um pouquinho ali, né? O que é inteligência linguística? Como que ela se manifesta? Tem muita confusão. Sabe, tem muita confusão entre o que é um método correto para uma pessoa que tem uma inteligência linguística bem desenvolvida, sem misturar essa inteligência linguística com outros tipos de inteligência. Falei para vocês que nós temos 7 inteligências, né? Então nós temos inteligências basais, que seriam as formas com que o seu cérebro se sente mais confortável, trabalhando com linguagem ou trabalhando com números, que é a lógica matemática, que é a próxima inteligência que eu vou fazer uma aulinha para vocês. Quando a gente junta essas duas inteligências, normalmente uma é predominante, né? Tem pessoas que têm equivalência, mas normalmente uma ali está predominante em relação à outra. Então, ela seria a base, a forma com que essa pessoa interage, né? A habilidade dela que é mais pronunciada. E nós temos as outras 3 que a gente usa meio como acessórios, né? Sinestésica corporal, visual e auditiva, né? Ou musical. Essas outras, pessoal, elas servem como ferramentas, elas servem como formas de expressão da sua linguística, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita facilidade em escrever músicas, possivelmente ela tem uma inteligência linguística muito bem desenvolvida. E é isso que a gente tem que entender, que pode ser que a sua manifestação de inteligência linguística seja diferente do seu colega. Então, quando eu falo para as pessoas que
a gente tem que compreender, né, como as nossas inteligências atuam é nesse sentido. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela é visual e tem como base inteligência linguística. Essa é uma pessoa que vai gostar muito de fazer um resumo super colorido, super bonito, super grifado. Agora, se essa pessoa ela é linguística e ela é sinestésica corporal, pode ser que ela não goste de fazer um resumo no computador, por exemplo. Para ela não tem contato, não tem interação com aquele material. Pode ser que ela não goste de estudar pelo computador. Ela vai fazer o resumo, ela vai conseguir ler, mas pode ser que para ela o importante seja ler pelo livro. Seja pegar no livro, porque ela é sinestésico. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Porque o que acaba acontecendo muito, gente, nesses processos todos? É que eu vejo que as pessoas querem entender mais. Eu vejo que elas querem ir atrás das coisas. Mas aí a gente vai para a internet e acaba encontrando coisas que não são tão fidedignas. E exemplos que não são tão fidedignos. Né? Então eu tenho alunos que, por exemplo, eles têm a inteligência linguística muito bem desenvolvida, mas o rapaz não gosta de ler o livro-texto. Ele não gosta de fazer resumo. Gente, por que isso? Por que será que ele tem inteligência linguística muito bem desenvolvida, mas ele não gosta de fazer resumo? Porque ele é uma pessoa que gosta de contar história, ele é uma pessoa que ele tem que ter uma relação interpessoal com aquilo ali. Então, eu preciso usar uma relação interpessoal entre ele e o material dele. Pode ser uma pessoa que precisa traduzir aquilo em alguma coisa que faça sentido para ela internamente. Então, eu vou ver como é que está a inteligência. Normalmente, ele pode ser um intrapessoal. Né? Então, assim, tem pessoas que são linguísticos, mas preferem músicas para decorar as coisas, né? Ou memorizar. Decorar é uma coisa que a gente não usa, porque não tem essa questão do decorar, né? Decorar é a memorização momentânea ali, né? Mas as pessoas querem, por exemplo, memorizar alguma coisa, elas vão lá e usam músicas para isso. Então, ela tem uma inteligência auditiva muito boa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega para mim, né, e fala assim: nossa, eu vejo o professor falando e eu escuto ele falando, e eu tenho certeza que a minha inteligência principal é a auditiva, é a musical. E às vezes não é. Às vezes é a linguística. Mas ele tem como inteligência acessória bem desenvolvida a auditiva. E aí isso ajuda ele na comunicação através da linguagem. Então, pessoal, é importante que vocês entendam isso. Que às vezes as pessoas elas têm essas combinações de inteligência diferente. Por isso que o que funciona para o seu amigo, possivelmente não vai funcionar para você. Que é o que eu coloquei lá, né, nas 5 dicas. Autoconhecimento. Vamos entender o que está funcionando para você. O que combina para você. E a gente vai conseguir entender, então, como usar isso ao seu favor. Certo? Então, assim, na medida que você consegue entender como esse tema, né, como essa questão da inteligência se manifesta em você, você consegue entender que, mesmo se eu pegar várias pessoas que têm inteligência linguística, possivelmente elas não se manifestem da mesma forma. Tá? Então, isso é importante. Então, quando eu faço consultoria, eu até falei isso da outra vez, que na consultoria eu faço várias perguntas para as pessoas e aí eu vejo as manifestações das inteligências associadas a características de personalidade. E aí é impressionante como uma pessoa ela tem uma inteligência linguística muito bem desenvolvida e por características de personalidade ela é apresentada de uma forma diferente de um outro colega que tem outra característica de personalidade. Por isso que é importante que a gente analise todas juntas, certo? Então, assim, eu tenho um aluno que ele tem inteligência dele linguística muito bem desenvolvida e ele não tem a inteligência interpessoal bem desenvolvida. Olha que coisa, né? E as pessoas acabam confundindo isso. Então, por exemplo, eu tenho o que as pessoas sempre falavam para ele: você é muito bom com a linguagem, você explica muito bem, vamos estudar em grupo. E ele não gostava. Por que ele não gostava? Porque ele não tinha essa afinidade, ele era uma pessoa intrapessoal, ele era mais introvertido e isso não funcionava para ele. E é por isso que a gente tem que entender todos os processos, tá, gente? Então, por exemplo, se você começa a ver que você tem capacidade de leitura muito boa, né? Então, o linguístico adora ler, né? Mas será que ele gosta de ler tudo? Possivelmente não. Pode ser que ele tenha algumas afinidades aí que ele goste de ler mais. Mas ele gosta de ler. E o que a gente tem que pensar até é o inverso. Uma pessoa que gosta muito de ler, é bem possível que ela tenha uma inteligência linguística bem desenvolvida. E pode ser que o fato dela ter iniciado a leitura mais cedo, buscado essas leituras, ela tenha conseguido desenvolver essa inteligência
mais proativo, né? De uma forma mais intensa desde a sua infância. Então, ela realmente vai ser uma pessoa que tem uma predominância de inteligência linguística. Então, se você é uma pessoa que se identifica, que gosta de fazer resumo, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar as palavras, gosta de explicar as coisas, a gente tem que levar em consideração que você pode ser sim uma pessoa linguística. Né? Lembrando que a dica que eu vou dar aqui para vocês agora, a gente pode funcionar para uns e não para outros. Por quê? Porque você tem outras inteligências e você tem características de personalidade. Mas normalmente essa pessoa, ela gosta de explicar com as próprias palavras. Por quê? Porque ela tem a própria linguagem. Certo? Se essa pessoa for intrapessoal, ela vai gostar de explicar para ela. Se essa pessoa for interpessoal, ela vai gostar de explicar para o outro. Se essa pessoa for musical, ela vai gostar de escutar a própria voz. Ou vai gostar de escutar a voz de um outro explicando. Por isso que muitas vezes a gente acha que o linguístico vai se dar super bem estudando sozinho, mas ele prefere ouvir o professor falando com ele. Por causa da linguagem. E às vezes você pensa assim, né? Nossa, o cara é ótimo, ele é super inteligente, se dá super bem nos processos todos. Aí ele pega e te fala, pois é, mas com tal professor eu não dou certo. Por quê? Porque talvez a linguagem daquele professor não converse com a linguagem dele. Pensa que você pega uma pessoa que tem uma inteligência linguística predominante conversando com uma pessoa que tem uma inteligência lógico-matemática predominante. É possível que eles não consigam conversar, não consigam combinar. Aí é a hora que o aluno fala, eu vou pra aula daquele professor, eu acho ele super inteligente, mas eu não entendo o que ele fala. Olha que coisa interessante, né, gente? É nessa hora aí que a gente começa a ver que tem todo o processo, né, de compreensão do que a gente tem que fazer aí, de compreensão do que é nosso, porque senão a gente acaba se bloqueando. Pensa bem, uma pessoa que vai para uma aula e olha aquele professor e fala, poxa, ele é tão inteligente, mas eu não consigo entender o que ele fala. Deve ser porque eu não gosto dessa matéria. E não tem nada a ver. Pode ser que, na verdade, a linguagem que vocês falam é uma linguagem diferente. E aí vai uma dica também para os professores. Varie a linguagem que você usa com os seus alunos. Né? Porque quando você entende que você pode variar a forma de passar isso para o seu aluno, você consegue atingir uma gama maior de alunos e consegue, então, passar melhor a sua mensagem. Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Então, gente, o que é? Eu vou falar um pouquinho o que é a forma, não errada, tá, pessoal? Mas é uma forma um pouco mais rasa e que pode trazer um pouco de insegurança. É você ir lá na internet, faz um teste e aí sai que a sua inteligência linguística é a maior. E você simplesmente investe exclusivamente na sua linguística, sem avaliar as outras inteligências que estão ali por trás, te ajudando a evoluir nessa linguística e te ajudando a trabalhar nesse processo, tá? E realmente, eu tô falando aí, faz muito sentido. Faz muito sentido, gente. A linguagem que a gente usa, ela tem a ver com as nossas habilidades. Foi o que eu falei até na aula passada. As inteligências, elas têm a ver com tudo que você escolhe na sua vida. Então, assim, as séries que você assiste, os programas que você vê, a música que você escuta, possivelmente está atrelado à sua inteligência. Tem pessoas que falam pra mim assim o tempo inteiro, poxa, Tem uma aluna minha que foi tão engraçado, né? Que ela ficava assim, eu sou ansiosa, eu sou agitada, eu sou extremamente musical, eu escuto música eletrônica pra estudar o tempo inteiro. Eu fiz a avaliação toda dela, né? Aí eu olhei e falei assim, gente, tem uma coisinha aqui que não tá batendo. Aí eu comecei a ver que ela tinha essa questão do interpessoal, de se relacionar, e comecei a ver tal, e ela tinha algumas características assim de espacial, visual, eu lembrei disso agora na questão da comunicação, né? Conversei com ela e falei assim, vamos fazer uma coisa, vamos mudar o tipo de música que você escuta? E aí ela foi super resistente no início. Aí ela foi e mudou. Mudou e agora ela só estuda com a música que eu indiquei pra ela. Aí eu até achei interessante que ela falou assim para as colegas dela, olha, vocês podem estudar lá em casa, mas vai todo mundo ouvir a mesma música que eu, porque eu não vou usar fone. Aí ficou engraçado, né? Aí eu fui fazer um outro processo com ela, né, que ela era minha aluna de mentoria, ela fez a consultoria e continuou comigo por 2 meses com mentoria. Na hora que eu tava fazendo um trabalho com ela, eu falei, vamos tentar uma ferramenta diferente e tal, conversei com ela. Aí ela parou assim, olhou, eu acho que não vai dar certo. Aí eu, na hora que eu ia falar alguma coisa, ela... Pois é, mas eu achava que a música não ia dar certo e deu, né? Eu falei, pois é, então vamos tentar? E aí ela tentou e ela viu que tinha tudo a ver com a inteligência dela. Então, pessoal, quando você entra num ambiente na internet, né, nos sites, e faz um teste, sai lá, a minha principal inteligência é essa. A tendência das pessoas é focar naquilo e sempre querer usar as ferramentas que
tem a ver com aquela inteligência. O problema é que as ferramentas, elas não estão atreladas a uma única inteligência. Então, se eu pego uma ferramenta que tem a ver com a linguística, mas a pessoa, ela é linguística e ela é espacial visual, a ferramenta não é a mesma. Se eu pego uma pessoa que ela é linguística, mas ela é sinestésica corporal, talvez aquela ferramenta não funcione. Então, é isso que eu acho que é legal a gente prestar atenção. Avalie bem qual ferramenta funciona para você, mesmo que ela seja indicada para sua inteligência. Vou dar um exemplo assim de outras coisas. Tem pessoas que gostam de fazer resumo e tem pessoas que gostam de fazer lista. Ela gosta de fazer a lista, ela gosta da linguagem que ela usa na lista dela. Por quê? Porque ela tem outras características de inteligência que vão trazer isso para ela. Tem pessoa que gosta de fazer o resumo trazendo a linguagem do livro, porque a linguagem do livro traz para ele, remete na lembrança dele o que ele está vendo no livro. É quase que uma imagem fotográfica. Por quê? Possivelmente porque ele tem uma inteligência visual associada. Já outras pessoas gostam de traduzir o livro para a sua linguagem própria, possivelmente porque ela tem uma associação da linguística com a intrapessoal. Então, tá vendo que a linguística é a nossa capacidade de interagir, mas a gente tem que entender que a linguística não tá sozinha, tá? Então, qual que é a forma certa da gente fazer isso? Realmente é compreender como a gente funciona, pessoal. Sim, é claro que eu acredito que todo mundo deveria fazer a consultoria e entender. E assim, se vocês quiserem entrar lá no meu site, vocês vão ver que as pessoas, elas ficam muito felizes quando elas descobrem como elas são. E eu falo que é quase que uma autopermissão. Quando eu descubro como eu funciono, como as coisas funcionam pra mim, é como se eu aceitasse quem eu sou e eu me permito ser quem eu sou. E aí as coisas são muito mais fáceis, porque a gente começa a trabalhar com o que a gente tem, com a ferramenta que tá com a gente, certo? Então, pessoal, é importante que a gente leve tudo isso em consideração, tá? Na hora que a gente for aí visualizar qual é a sua inteligência, na hora que você fosse fazer um teste. Lembrando outra coisa, nós não precisamos desenvolver uma inteligência de forma obrigatória. Mas pensa comigo, vamos pensar que eu não sou linguística. Eu sou lógica e matemática, mas eu faço medicina. Será que eu não posso fazer medicina porque eu sou lógico-matemática e a grande maioria dos alunos da medicina são linguísticos? Claro que eu posso. O que eu vou fazer? Eu vou usar a minha inteligência lógico-matemática para ajudar a minha inteligência linguística. Né? Pensando assim, olha como eu tô ajudando a minha linguagem, né? Eu tô incentivando a minha linguagem. Então é claro, gente, que como ganho secundário eu vou desenvolver a linguística. Como ganho secundário eu vou ter uma inteligência linguística mais desenvolvida nesse processo. Entenderam como não é uma questão de obrigação? É uma questão de eu conseguir desenvolver algo. E isso é uma coisa que eu vejo muito por aí. Né? Ah, como você vai desenvolver a sua inteligência linguística fazendo isso? Aí você dá uma dica para uma pessoa para ela fazer algo que traz extremo desconforto para ela. É aí que vem a crença de que eu não sou capaz, né? Eu não tenho a possibilidade, eu não sou igual aos outros, né? Eu sou menos que os outros. E não é. É só a questão de usar a ferramenta da forma correta. Então, só fazendo uma recapitulação, normalmente quem tem inteligência linguística muito bem desenvolvida tem uma capacidade de escrita, né? Então, a questão ortográfica, normalmente para ela é muito tranquila, né? Realmente, acaba sendo muito frustrante quando a gente tenta uma ferramenta, né? Eu tô lendo aqui nos comentários. Quando a gente tenta uma ferramenta que a gente acha que vai dar certo e aí não dá certo, e na verdade é porque a gente não conhece, a gente não sabe que aquilo ali não conversa com a nossa verdade, né? Com a nossa realidade. Como eu já falei, essas pessoas que têm inteligência linguística, capacidade ortográfica, capacidade de se comunicar de forma escrita e falada, capacidade, então, de compreender a que a gente fala, né, da etimologia da palavra, compreender o significado da palavra. Então, se você tiver essas características, é bem possível que a inteligência linguística seja uma inteligência bem desenvolvida para você, tá bom? Lembrando, então, que a gente não precisa forçar o desenvolvimento, mas sim, a gente pode desenvolver e tem ferramentas para fazer isso de uma forma que seja coerente com todo o seu portfólio de inteligências e como elas se organizam para você, tá? Então, pessoal, pensando em algumas técnicas, para você que é linguístico, resumo é uma boa técnica, às vezes listas. Tem pessoas que gostam de mapa mental porque vai conversar com outra inteligência, mas ele vai conseguir escrevendo ali usar isso, trabalhar em tópicos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão gostar de resumo escrito mesmo, descritivo, tem gente que vai gostar mais de tópico.
Leitura, vocês vão gostar muito de leitura, vão conseguir ler os textos e entender de uma forma muito legal. Lembrando que a linguagem do texto vai conversar com você. Então, se a gente tiver uma linguagem mais redundante, que fale mais, que repita, que traga de novo, a pessoa que é linguística, ela não vai se incomodar. Então, ela vai até gostar desse processo, tá? Gente, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o importante é assim, se você puder fazer a consultoria e descobrir quais são suas inteligências, como ela funciona, eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Né? Eu estou aqui para isso, é uma missão que eu escolhi para mim, que é realmente mostrar para as pessoas como elas funcionam, libertar essas pessoas dessa imagem de que existem pessoas inteligentes e pessoas não inteligentes, porque isso não existe, tá, gente? Risquem isso da vida de vocês. Essas coisas elas não são reais. Todo mundo tem suas capacidades e suas limitações. E tá tudo certo nesse processo, tá? Então, se você se identificou, se quiser fazer a consultoria, me procura. É uma ferramenta, assim, impressionante, que traz muitos resultados. E se você tiver ainda numa dúvida, quiser dar uma olhadinha no que funcionaria para você ou não, dá uma olhadinha no que funciona na hora de estudar. Não se force a estudar como seu colega, nem a fazer as coisas como ele faz. Entenda como funciona para você. Estou optando por fazer aulas um pouco menores para eu poder falar de todas as inteligências para vocês. E depois fica um videozinho um pouco menor, que eu acho que traz benefício aí para a gente conseguir aos poucos construindo esse conhecimento. Lembrando então que nós teremos lives todas as quartas-feiras, né, nesse horário, das 8 horas, das 20 horas. E eu espero que vocês continuem vindo aqui, continuem participando e recebendo esse conteúdo que eu acho que pode transformar a vida de muitas pessoas. Ele é muito interessante. E eu queria falar para vocês que a próxima inteligência que eu vou falar é a lógico-matemática, que inclusive é a tal da inteligência atrelada ao teste de QI, que todo mundo fica encanado com esse teste de QI. Né? Todo mundo fica lá, porque meu QI isso, meu QI aquilo. Gente, número não determina a pessoa. Tem pessoas de extremo sucesso no mundo que são consideradas pessoas de QI baixo. Lembrem-se disso. O seu sucesso não está atrelado a um número de quanto é o seu valor de coeficiente de inteligência. Se livrem desse valor, comecem a compreender as suas características. Então, pessoal, vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada para quem estava aqui, adorei a presença de vocês. Muito obrigada para você que está assistindo depois. Deixa seu comentário, fala aí o que você quer saber. Pessoal, se vocês tiverem interesse em algum tema, falem comigo, deixem lá no meu story, né? Eu vou abrir caixinha essa semana, vou colocar lá, então, quer falar comigo, quer saber, quer um tema específico, fala lá na caixinha, Cris, eu quero esse tema, Cris, eu vi isso, achei legal, né? Tem alguns temas lá, então eu vou abrir, conversem comigo lá. Então, próxima é a lógico-matemática, teremos todas as inteligências aqui, vou conversar com vocês, vou falar sobre técnica, vou falar sobre autoconhecimento, vou falar sobre aceitação, vou falar sobre objetivo de vida, que é uma coisa muito importante, né? Propósito, e eu acho que isso vai dar super certo, vai trazer bastante benefício para todo mundo que puder escutar. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Entre em contato comigo. Tamo junto, tá, galera? Muito obrigada por todo mundo que tá aqui. Beijão para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.